conhece a terapia narrativa? Eu tô aqui com minha amiga Ana Clara, uma excelente psicóloga clínica, atua há mais de 15 anos na área, professora da Universidade Paulista e também membro da Associação Paulista de Terapia Familiar, para conversar um pouquinho comigo sobre esse assunto. E aí, Ana Clara, conta pra gente um pouquinho o que é mais importante a gente conhecer sobre terapia narrativa. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a terapia narrativa é de que a gente entende que a gente vai se constituindo enquanto sujeito a partir das histórias que a gente vive. Então, tanto as histórias da minha avó, a história da minha mãe, as minhas histórias, as histórias que eu vivo como profissional, como mãe, tudo isso vai trazendo, vai tendo uma noção do que é o meu eu. Quer dizer, então, que a forma como a gente conta a nossa história no nosso processo terapêutico diz de quem a gente é. Isso. Na medida que a gente vai contando, a gente vai ressignificando. Isso. E não só diz de quem a gente é, como também vai dizendo o que eu faço no mundo. Também vai dizendo o que eu construo no mundo, né? Então, a forma como eu conto a minha história também vai decidir, por exemplo, a forma como eu vou interagir com as outras pessoas, a forma como eu vou trabalhar, a forma como eu vou dirigir, por exemplo. Tudo isso passa por essa noção da terapia narrativa. Mas peraí, eu tenho diversas histórias na minha vida, depende de como eu conto, como, quando, onde ou não? Não, a gente vai entendendo que a gente tem muitas histórias e isso é a grandeza da terapia narrativa. É a gente ir ampliando cada vez mais essas histórias, porque às vezes, quando a gente tem um problema ou tem uma dificuldade, é porque a gente está tendo uma visão pequena daquela história, uma visão restrita daquela história. E aí eu não vejo potencialidade, eu não vejo o que fazer. A tal da história dominante, né? Como se a gente estivesse sempre contando e recontando a mesma história ou dando o mesmo significado para aquela dor daquela maneira e a gente não conseguisse desvendar outras maneiras ou encontrar outros significados ou outras histórias, é isso? É isso, exatamente isso, porque eu vou entendendo que eu só tenho aquela história. Então, às vezes eu passo por uma situação onde algo não deu certo, né? E eu começo a nomear aquilo como uma história de fracasso. E aí todos os outros eventos que eu tenho na minha vida, eu continuo vendo aquilo por aquela história do fracasso, mas eu tô deixando de ver todas as outras histórias que também estavam presentes, as histórias de força, as histórias de capacidade, as histórias de potência que as pessoas também têm. Essas são as histórias alternativas, ainda bem que a gente tem elas, né? Ainda bem. Quer dizer, então, que se a gente passou por alguma situação muito difícil, que as pessoas dizem que são traumáticas na vida delas, a gente não vai morrer com isso. Não, a gente precisa lembrar de todos, né? E isso a gente lembra na relação terapêutica, né? Então, com um terapeuta fazendo perguntas, de ir voltando para todas as histórias de potências que ela teve para passar por aquela situação, né? Então, se aquela pessoa passou por uma situação traumática, mas ela tá ali na sua frente como paciente, alguma potencialidade, alguma força, alguma habilidade, alguma ajuda, alguma história de potência ela teve. Então, às vezes, essas histórias elas estão encobertas. E aí a terapia narrativa vem para dar luz nessas histórias que às vezes ficam meio encobertas. Então, que a gente não tá fadado a passar pelas mesmas coisas sempre o resto da vida e viver um fracasso eternamente. Nem ficar refém de uma história só, né? Que a gente vai entender que a gente tem muitas histórias e acho que quanto mais a gente vai se relacionando com ela, a gente vai entendendo a potência dessas histórias, né? Já que a gente está falando sobre isso e a gente está também falando do processo terapêutico, como é que isso acontece na prática? Você sabe me dizer mais ou menos ou nos ajudar aqui a entender como que a terapia narrativa acontece na prática clínica? Aí é um papo longo, mas vou tentar resumir, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que a terapia narrativa vai tentar olhar
é que quando as pessoas chegam, geralmente na clínica, elas têm umas histórias de dificuldade, histórias de fracasso. A gente vai chamar que elas falam da história do problema. O problema está dominando ali, né? Então, o terapeuta narrativo, ele vai tentar separar a pessoa do problema, né? Que na terapia narrativa a gente chama de externalização, né? Então, esse movimento que é de separar a pessoa do problema, porque a gente entende que a pessoa é muito mais do que o problema. Então, às vezes a pessoa chega com um problema e ela esquece que ela não é só aquilo, né? Acho isso essencial, porque isso norteia todo o nosso trabalho terapêutico na clínica dentro desse guarda-chuva da terapia sistêmica, né? Que é acreditar na transformação e acreditar que a pessoa não se define por aquilo que ela traz como problema para dentro da nossa clínica. E quando a gente separa, né, quando ela não se define, ela ganha o quê? Muito mais força, muito mais potencialidade para lidar com o problema, né? Ela ganha, dá luz para todas essas histórias, que faz com que essa relação com aquele problema, porque o problema vai continuar existindo, mas ela pode se relacionar com aquele problema de uma forma diferente, ela pode fazer coisas diante daquele problema como uma forma diferente. E aí encontrar recursos potenciais, ferramentas, para que ela entenda aonde quando e onde que ela pode, de fato, enfrentar situações que chegam a ela como problema ou não. Né? Dá para ela um espaço de alternativa, de fala, de reautoria, que é o processo que a gente quer com a clínica, né? Que ela se sinta autora da própria história, e não que ela seja, que a história dela seja contada pelo problema, e sim que ela conte a história dela. Mas então, somos nós, especialistas clínicos e terapeutas, que vamos dizer o que tem que ser feito? Não. A gente vai caminhando junto com os pacientes para que eles possam resgatar essa história deles. E a gente faz isso a partir de perguntas, de uma postura colaborativa, de uma postura de respeito, de trazendo o saber que ele tem sobre a história dele, porque ele é o especialista da história dele, ele que viveu aquele problema, não fomos nós. Então ele vai trazer esse saber que já é dele, que é algo que ele passou. E eu acho que isso também é outro ponto crucial e essencial no nosso trabalho, porque quantas vezes o cliente chega aqui, acha que a gente vai dar uma resposta, vai ter um insight, vai resolver o problema com o desvendar de alguma coisa, e não é assim, né? Não. A gente sabe que a gente facilita o caminho, que a gente abre portas, que a gente mostra diferentes pontos de vista através das perguntas, mas ninguém sabe mais do que o próprio paciente. Exato, a gente vai caminhando junto, né? A gente vai falando que nesse movimento o terapeuta ele não tem o saber, porque ele não tem esse saber do problema. Ele tem esse saber de abrir portas, ele tem esse saber de fazer perguntas, de propiciar um lugar, um espaço para que esse paciente possa pensar coisas novas sobre ele. Mas isso é um trabalho do próprio paciente. E é um processo também, né? Não acontece de uma hora para outra, não é um insight que a gente tem, ou que o paciente tenha. Aliás, eu acho que até cabe eu falar aqui um pouquinho sobre o trabalho do paciente no processo dele. Se o paciente quer mudança, se o cliente quer mudança, ele também precisa se esforçar para isso, né? Ele precisa querer transformar a própria vida, ele precisa querer ser potente e agente da própria vida. Né? E isso é o que a própria relação terapêutica vai fazendo, né? Quando o psicólogo vai propiciando esse espaço que o cliente tem a voz e o que ele está falando é importante, que aquilo define, né, como ele está enxergando, ele vai entendendo que esse trabalho ele é feito de forma conjunta. Então não dá para esperar que uma outra pessoa venha e diga, faça isso, não faça aquilo. De forma relacional, De né? forma relacional. É isso que a gente ama tanto na terapia sistêmica, na terapia narrativa, porque a gente acredita que o significado se constrói na relação. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Vamos pro próximo vídeo que eu quero perguntar umas coisinhas a mais sobre o seu trabalho agora. Bora? Vamos lá.